Paz, irmãos, buenos dias. Vamos orar, irmãos. Creio que nesse tempo necessitamos mais de oração do que outra coisa. Padre, em nome de Jesus, agradecidos estamos, ó Padre, porque antes de chegar aqui, o Senhor já estava dentro de nós. O Senhor já manifestava tua graça, tua vida, tu favor, tu amor em nós. Nós outros não chegamos e depois tu vienes, não. Como muitas canções ensinam aí fora. O Senhor, aonde vamos, o Senhor está conosco. Padre, nesse tempo necessitamos de la manifestação de tu vida fluindo em nós. Porque há muitas pessoas que nos escutam, que vão nos escutar através da internet, que aún não têm um relacionamento real, vivo com o Senhor. Padre, por isso, em nome de Jesus, eu declaro, fluya através de nossa boca, através de nossas ações, através de nossas atitudes, e manifesta-te através das palavras que vamos compartilhar aqui hoje. Em nome de Jesus, que não seja minha boca, mas seja tu Espírito manifestando através de minha boca. Que não seja coisas inventadas de minha mente, mas que seja tu Espírito fluindo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, hoje é o dia de Santa Cena. Fim de semana passado, nós íamos a dar continuidade a esse estudo, pero Deus faz como quer, não? Então, hicimos um evento distinto, de uma forma distinta, e aí nós pudimos ver nosso coração diante das circunstâncias que movemos. Quando nós temos esse entendimento de nossa identidade, de como o Senhor habla, como o Senhor direciona, como o Senhor vê, nós vamos aprendendo e galgando de glória em glória a graça e o favor do Senhor. Vamos tendo entendimento de las realidades de tu Espírito em nós. E o que me gusta de compartilhar a palavra do Senhor assim, com esse segmento, capítulo por capítulo, versículo por versículo, fazendo um segmento, é que nós nos exponemos as reais verdades que o Senhor tem para falar a nosso coração. E o que Lucas está escrevendo aqui para seu amigo excelentíssimo Teófilo são um estudo acurado, muito profundo e muito didático para nossos dias de hoje. Por todas essas generações que chegaram hasta hoje. Tanto que para mim, é uma das principais cartas do Evangelho. Para mim, é uma das mais completas. Porque ele buscou em Mateus, Marcos e Juan para chegar a onde chegou. Ele buscou a Pablo, andou com Pablo. Ele buscou de Pedro, dos apóstolos. Buscou de los hermanos que los cercavam e los que tinham aí
conhecimento do que se passou, porque tinham visto as realidades, tinham vivido com Cristo. E hoje nós vamos ver algo muito interessante para nós. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Vou pôr minha gafa, porque já... Diz assim na palavra do Senhor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, propuso el diablo, ordena-lhe a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, está escrito, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre esos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adorará al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego, el diablo lo llevó a Jerusalén y hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Fuerte, ¿no? Deja de decir una cosa, hermanos. Cuando leemos aquí, el verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el espiritual. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Ese desierto no era nuestro. Vamos ler um pouquinho mais. Vamos saber o porquê Jesus foi sido levado ao deserto. Vamos ler aí, Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler um pouquinho a palavra. Hoje temos aqui Fiesta del Pueblo, então esse fundo musical que estamos escutando aí de batuque é da orquestra del Pueblo que está aí fora. Amém? Isso é bueno, dá um fundo musical forte aqui para que aquilo que nós outros estamos compartilhando. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1. Mira que fuerte. Cumple fielmente todos os mandamentos que hoje te mando, para que vivas, te multipliques e tomes possessão de la terra que el Senhor jurou a tus antepassados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó para el camino del... Ay, qué bonito. ¿Quién llevó el pueblo al desierto? El Señor tu Dios. ¿Por cuánto tiempo? 40 años. ¿Para qué? Para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón
y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que nem tus antepassados haviam conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni te echaron los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. ¿Hay algún deserto en tu vida? ¿Sabe cuál es la distinción del pueblo del desierto con Cristo en el desierto? Obediencia, submisión. No submisión a hombres. No. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando en sumisión a voluntad de Dios. Nosotros somos servos de Dios. Quando nosotros vemos esse texto de Deuteronômio, e se nós não conseguimos mirar a Cristo nesse texto, perdona. Tu não conhece a Cristo. Porque o que Cristo nos está ensinando aqui, através de Deuteronômio, o mesmo que Deus hizo com su pueblo, Deus está haciendo com su hijo. ¿Para quê? Para avergonzar a nosotros. ¿Para quê? Para saber se nosso coração está dispuesto a obedecer. A distinção do pueblo com Jesus, ¿sabe o que Jesus ha hecho? Ali estuvo 40 dias e foi tentado por el diablo. Não comió durante esses dias, passados los quales tuvo hambre. Que Cristo ha hecho? Ha ayunado. ¿Para quê? Para que Deus me obedezca e haga lo que quero, porque eu tenho que fazer um troque. Não é isso que hacemos hoje? Não, eu vou ayunar e as cadenas vão cair. Sim ou não? Porque usamos o texto. Ai, demônios, casta de demônios que só saem com ayuno e oração. É o poder do ayuno que vai destroçar? ¿Sabe qual é o poder do ayuno tiene em nós? Nos humilhar. Para que Deus pueda manifestar. Não para que nós convertamos o coração de Deus a nossa vontade. ¿Sabe por que há desertos em nossas vidas? O que é deserto? Deserto não é só um montão de terra, de arena. Deserto, nós estamos aqui. Estamos em um deserto. Quando nós não temos a manifestação e a presença de Deus. O deserto em nossas vidas é quando Deus mira e diz: vale, agora vamos ver como queda solo. E Ele deixa que nós tomamos as decisões. Se vamos, em realidade, escuchar sua voz e obedecer o que Ele nos ha dicho aí atrás, ou vamos tomar nossas decisões e fazer com que mandemos que Ele nos limpe o caminho e nos quite disto. Quando Cristo estava aí ayunando em el deserto, Ele dizia: Senhor, venga aqui, Padre, por favor, me quita, dá um pão aí, por favor. Qual foi a primeira tentação que o diabo hizo com Cristo? Se eres hijo de Deus, ordena-lhe a esta piedra que se converta em pão. ¿Sabe qual é nossa primeira tentação? Nossa circunstância.
Nós negociamos com as circunstâncias que nos rodeiam. Como assim? Em vez de nós ayunarmos para que Deus manifeste sua graça conforme sua vontade, nós ayunamos para que Deus se converta a nossa vontade e haga aquilo que nós queremos que seja hecho. E cremos que Deus vai fazer isto. Quando nós cedemos à vontade do diabo, nós hacemos pan, pedra, transforma-te em pan. Eu vou ayunar, eu vou orar, e Deus vai converter essa circunstância em bendição. Essa é a vontade de Deus para nós. Sim ou não? Nós não sabemos. Por quê? Nós não ayunamos para escutar o que Deus tem para nós. Cristo se despojou de sua glória e se ha hecho o quê? Um escravo, um siervo de Deus. Qual é o significado de servo de Deus para nós hoje? Nossa, o Ederson é um nome de Deus. Oh, o Adriel, o Davi, são nomes de Deus, são ungidos do Senhor. Será? Sabe onde vou haver, se em realidade é siervo e é ungido? Quando obedece o que Deus mandou fazer. Quando, em meio das circunstâncias, não toma decisões para usurpar, usufruir algo que não é dele. Algo que Deus não mandado, quando não barganha com Deus, a vontade dele em nosso favor. Estamos em um deserto. E qual é nossa atitude quando estamos em deserto? Tomar decisões. Eu tenho que resolucionar o tema. Eu tenho que resolucionar isto o mais rápido possível. Sim ou não? Nós, como homens, como provedores de nossas casas, essa é a nossa função. Sim ou não? Somos assim. Temos que ser assim? Sim. Pero, quando somos escravos, quando somos servos, a quem recorreremos? A nosso chefe? A nossos credores? As pessoas que nos devem? A nosso trabalho? A nossa força? Ou nos recorreremos a Deus primeiro? Vamos a perguntar a Deus, Deus, vamos ter uma conversação aqui. O Senhor ha dicho isto, pero me passa isto. Aí Deus mira a nós, volve a tua insignificância, queda-te aí e espera. Para nós outros é fácil. Pero quando aprendemos a escutar o que Deus tem para nós e nos submetemos, surpresas e surpresas, manifestações e manifestações vão acontecendo, não, Thaís? Não, Adriel? Não, Davi? Deus vai manifestando de forma... Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, como comunidade, é de loucos. Porque aqui, os que estão aqui presentes, entenderam que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor esperar, dizer assim, nem só de pão vive o homem. Eu prefiro esperar que meu sustento viene do Senhor. Eu prefiro me volver a minha insignificância de servo. Esperar que Deus haga. Pero las personas, problema de ellas, eu estou aqui. Pero nada, circunstâncias não governam minha vida. Essa noite eu estava
Acordei umas 4, fui dormir, eram umas 2 da manhã. E acordei umas 4 da manhã e Deus me despertou. Eu não hago essas coisas, irmão. Deus me impeliu a recorrer meu telefone e apontar o que vou dizer agora. La creencia no me dices quién soy, pero quem soy manifiesta mi creencia e mi fé. Eu posso dizer a todo mundo que eu sou cristiano. Eu posso. Jesus te quer sair por aí. Jesus te ama. Eu posso. Pero quando vem as circunstâncias, a primeira coisa que hago é: Deus transforma essas piedras em pão porque tenho hambre. E eu vou fazer coisas em vez de esperar. Pero quando eu manifesto quem eu sou, minha fé e minha crença se manifestam. Qual nossa identidade? Cristo sabia quem era, irmãos. Cristo sabe quem Ele é. E nós outros? Porque nós outros todo o tempo queremos barganhar com Deus algo. Em todo tempo, qual é o motivo que nós outros oramos? Por que oramos? Para que oramos? Se Deus já sabe tudo antes de abrir minha boca. Por quê? Nós outros não oramos para barganhar com Deus. Nós outros não ayunamos para poner a Deus como o provedor de um supermercado para nós outros. Nós outros ayunamos para submeter a vontade de Deus em nós outros. Nós outros oramos para dizer, Senhor, Tu tens o controle. Qual foi a oração de Cristo em Getsemane? Senhor, se possível, passa de mim, pero sea hecha tu voluntad, não a minha. Que sua vontade seja hecha em mim, não a minha. Nós outros nos recorrimos aí em tantos conhecimentos, nós outros nos recorremos aí em tantas coisas, irmãos, podemos. Vou fazer uma pergunta. Quem está lendo o livro de Lucas que estamos estudando? Primeira pergunta. Quem está lendo os capítulos que todos os dias eu envio em el grupo? Se nós outros não hacemos isto, que tão sencillo. Nós outros somos escravos de nós outros mesmos. Só hacemos o que queremos. Irmãos, haga vosso devocional, suas leituras, voluntário, perfeito. Pero se nós outros não hablarmos a mesma língua, é o mesmo que, mano, se a mi pé e saio andando de ponta cabeça. É o mesmo. Deus nos ha dado uma direção. Deus nos ha dado convicções para o cumprimento da vontade de Ele. Não a mim, a todos os outros. Eu creio que Deus ha contestado no coração de cada um de uma forma distinta, porque nós outros somos distintos. Por isso somos mosaico. Estava falando com um irmão ayer, muito bendecido. Estamos falando sobre o mosaico. O mosaico, em realidade, são formas distintas, pero todas encaixadas para um mesmo propósito. É isso que somos, uma comunidade mosaico.
Cada um tem sua peculiaridade. Nós somos distintos. Pero volvendo, onde estamos sendo tentados? Por as circunstâncias que nos rodeiam? São tentações, irmãos. São tentações que digo, uau! Deus pode resolucionar meu tema aqui, pum! Pero, que atitude vou ter? Que atitude eu vou avançar? Ou que atitude eu vou ter em esperar que Deus se manifeste? Cristo estava aí 40 dias. Esse deserto somos nossos desertos. O pueblo foi chamado ao deserto para ser avergonçado, para saber se em realidade seu coração era um coração obediente, para saber se em realidade seu coração temia a Deus, para saber se em realidade seu coração era um coração de servo. Tu queres o pão que viene do céu ou queres que essa guitarra se transforme em pão? A decisão é de quem? Eu he predicado sobre a decisão nesses tempos aí atrás, o ano passado, creio. A decisão é nossa. Nós outros decidimos o que vamos fazer. Tá bueno. Então, verso 5. El diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró un instante todos los reinos del mundo. ¡Wow! ¿Qué nosotros queremos? Sobre estos reinos y todo su esplendor le digo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Qué nosotros queremos, hermanos? Queremos poder, queremos o governo, sim ou não? Pero a pergunta é, um servo governa algo? Um escravo tem autoridade ou poder sobre algo? Ou quem tem o poder sobre ele, a autoridade sobre ele é seu Senhor? E nós outros queremos o governo, o domínio, o poder. Sim ou não? E ayunamos para isto. E oramos para isto, para prosperidade. Deus me ha chamado por cabeça e não por cola. Sim ou não? Quantas vezes já hicimos essa oração? Um montão de vezes. Em outras configurações de minha vida, eu sou cabeça e não cola. Até que eu entendi. Eu sou servo, sou escravo, cabeça é Cristo, não eu. O único cabeça desse corpo é Cristo. Ah, eu sou rei de reis, vou reinar com Cristo, sim, pero Ele é o rei, não eu. Ele é o cabeça, não eu. Eu sou cola. Tudo que não é cabeça é cola. Sim ou não? Porque a cola empieza quando tem algo alante. Se há algo alante, é uma cola. Se eu estou aqui, não é uma cola, é uma pessoa. Pero se alguém vem após mim, se torna o quê? Uma cola. É Cristo que está aí. Estou na cola. Sencillo, não? Pero tão complicado para nós, porque nós queremos o reino, o poder, a glória, a santidade, a magnificência, porque queremos ter o domínio, porque somos escravos de nós mesmos. A pior esclavitud é quando somos escravos de nossos desejos, de nossas vontades.
Porque leemos um texto fora de contexto e hacemos pretexto para aquilo que queremos fazer. Não para o que deve ser hecho. Sencillo. Pero para nós é complicado porque nosso ego tem que estar. Porque eu sou, eu fui, eu sou e serei. Estávamos falando ayer e esse citado aí, o maestro Chifu, não? De Kung Fu Panda. Estava falando aí com ele, Panda e tal. Mira, chico, o passado já não está. O futuro não existe. Pero o presente é uma dádiva. Vou assistir outra vez mais tarde. Me encanta. ¿Dónde vives? ¿Vives em el passado? ¿Vives em el futuro? Ou está desfrutando del presente, sendo submisso à vontade de Deus? Ou está usufruindo de tu vontade em el presente e murindo em el deserto? Porque quando somos escravos de nossa vontade, estamos lejos da manifestação da vida de Deus. Quando nós entendermos que não necessitamos do poder, do domínio, da glória, vamos a desfrutar do poder, do domínio e da glória, porque estamos em la cola do rei, sendo direcionados por el rei, por el cabeça que é Cristo. Vamos manifestar no corpo. Pero quando hacemos nossa vontade, buscamos apenas o retorno para nossa ganância, para nossa vontade. A pergunta que hago é: estamos em el cuerpo? É complicado, irmãos, porque mira, está escrito: adora ao Senhor tu Deus e sirva-lhe solamente a Ele. Que fuerte, não? E quantos de nós estamos servindo a nós mesmos, fazendo apenas nossas vontades? Eu vou orar para Deus transformar minha mulher, para Deus cambiar a circunstância, para Deus cambiar meu marido, para Deus trazer provisão para essa situação. Em vez de orar no Senhor, seja hecha tu vontade em minha vida. Me direciona o caminho que tenho que caminhar, ou o que tenho que fazer, ou se tenho que quedar aqui esperando que o Senhor derrame del cielo el maná, a provisão que necessito. E nós, uma, outra e outra vez, negociamos. Mire, o diabo não quer que você postre delante dele. O diabo não quer nada disso. O diabo só quer que você haga tu vontade. Só. Porque foi isso que se passou em Jardim de Edén. O diabo chegou delante de Eva, mira, não vai morrer. Coma. Haga. Manifesta tu desejo. Mira como é bonita, como é rugosa. Me ha dado água na boca. Coma. Haga sua vontade. Haga o que quieras. E o que passou? Tomou e comeu. Ele não necessita que você lo adore.
Isso necessita que você haga sua vontade. Que nós seamos escravos de nós mesmos. Aqui. E viene el tercero. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues está escrito: ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. La respuesta de Cristo fue: não pongas à prova ao Senhor teu Deus. Quanto de nós, em los templos, en este lugar, en essa circunstância, ponemos Deus à prova? Não, eu vou entrar nesse barco porque, mira, Deus vai delante de mim. ¿Ah? Será? Tem certeza? Deus que mandou mesmo? Foi Deus que direcionou para entrar nesse barco? Foi Deus que ha dicho para hacer isto? É dessa hora eu tenho dúvida. Agora tenho dúvida. Se tem dúvida, cállate, someta-se a Cristo e deixa Ele falar em tu coração. Ele vai trazer o maná. Não tentarás o Senhor tu Deus com seus desejos e tus mandamentos. Não tentarás o Senhor tu Deus com aquilo que não convém a nós outros. De hora vou beber esse veneno. E quando beber esse veneno, nenhum mal me hará dano. Isso é poderoso. Tomamos o poder para nós outros. Uma pergunta: quando tenho essa atitude, quem será que vai a ser glorificado? Eu ou o Deus que ha hecho sobre minha vida? Quem será? Será eu. Eu serei glorificado, porque eu já tenho o poder. Mire, tomei veneno. Por quê? Porque agora você vai submeter a mi poder, porque eu tenho o poder de Deus, eu tenho a autoridade de Deus, eu posso fazer o que quero. Mira, ¿sabe quem está falando? Eu tenho poder e autoridade. Eu sei quem eu sou. Tu sabes quem eu sou? Eu sou aquele que tomou o veneno e não morreu. Em el presente se submete a Cristo. Em el presente é escravo de Cristo. Em el futuro, que futuro? Não existe. Compra um coche para mim amanhã. Me dá €1 milhão amanhã. Não existe futuro, irmãos. Nós não sabemos se vamos chegar hasta daqui 5 minutos. Cristo vem. Não sabemos. A pergunta é: quem nós somos? Cristo passou por el deserto e depois que foi tentado
em 3 circunstâncias que nós somos tentados todos os dias. Em las circunstâncias, em la hambre, em las necesidades, em tener el poder, em el reino sobre todas as coisas, e em tener la autoridade e el gobierno del cuerpo de la iglesia, em tener el dominio sobre todas as coisas. Cristo, não pongas à prova ao Senhor tu Deus. Assim que o diabo, havendo agotado todo o recurso de tentação, lo deixou hasta outra oportunidade. ¿Tu crees que está livre del diablo, de las tentações? Todos os dias somos tentados. Pero quem leva você ao deserto? El Espírito. ¿Para quê? Para que ele sepa, não, é para que nós vengamos a conhecer-nos, quem nós somos, para que seamos avergonzados, para que seamos humilhados. ¿Para quê? ¿Por que Deus faz isso comigo? Para manifestar o que está em nosso coração. Para manifestar aquilo que está ali adentro. Se em realidade é um coração submisso à vontade de Deus, não a nossa. Em nome de Jesus, venhamos a ter entendimento dessas 3 coisas pequenas. A necessidade, o reino e o poder e autoridade de governo. Que essas 3 mínimas coisas não nos venga a quitar del foco, de la cola. Nós não somos cabeça, nós somos cola. A cola de Cristo. Somos submissos ao corpo, à vontade de Cristo, não a nossa. Nós não somos escravos de nossa vontade. Nós não somos escravos de nós mesmos. Somos escravos de Cristo, de la vontade de Cristo. Hacemos o que Cristo deseja e quer para nós. Amém? Padre, em nome de Jesus. Nós, como comunidade, nos entregamos uma vez mais a ser tu vontade. Que seja manifesto tu reino em nós, para que a cada dia nós venhamos, ó Padre, a nos enterarmos de fazer tu vontade e tu querer. Em nome de Jesus, quita de nós todo desejo próprio, toda vontade própria, e que venhamos a ser a vontade do Senhor, porque somos servos tuyos. Nós não somos senhores de nadie, nem de nada, somos servos do Senhor. Solo assim, Senhor, tu nome será glorificado em nós. Quando tivermos a certeza e o entendimento que somos hijos, pelos servos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que o grande amor de Deus Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Y esa comunidad dice: amém. Estamos terminados em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana bendecida, llenada del poder de Deus.